Você sabe identificar se seu filho precisa de uma terapia? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Alguns pais se perdem dentro do processo educativo junto ao filho e não conseguem distinguir o momento certo entre trabalhar e atuar diretamente ele próprio na vida do filho ou procurar uma ajuda profissional, com um profissional do comportamento humano, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. E é preciso, para tomar essa decisão, que você esteja completamente isento de qualquer tipo de julgamento em relação a fazer ou não a terapia. A terapia, ela é muito válida e ela vai auxiliar demais no seu processo educativo e no desenvolvimento socioemocional do seu filho, caso ele apresente alguns comportamentos que você considera que não estão sendo muito bem conduzidos ou encaminhados dentro daquilo que você acredita, não é? Ou percebe que seja o mais saudável. Digamos também que o seu filho, ele está passando por alguns processos de perda, não é? Perda de um parente, perda de um animal de estimação, perda de alguma atividade que ele considerava muito válida para a vida dele, que ele a partir de agora não pode mais realizar. Ou ele não consegue lidar com esse luto, com essa ausência de alguma coisa que antes fazia parte da vida dele, ou alguma pessoa que antes fazia parte da vida dele e que agora não faz mais. É importante também você perceber se seu filho está envolvido amorosamente, afetivamente com alguma outra pessoa e como essa pessoa, essa relação está sendo para ele, não é? Emocionalmente, como ele se comporta dentro dessa relação. Porque você precisa também perceber que, como ele ainda é imaturo, pode ser que ele não esteja conseguindo dar conta disso. Pode acontecer também que essa relação seja junto a algum amigo, a um grupo de amigos no qual ele está tentando fazer parte, ele se identifica com as posturas desses amigos e ele procura fazer parte desse grupo e ele não consegue. Então, à medida que ele vai sendo deixado de lado por esse grupo que ele acredita ser legal para ele, ele vai começar a se sentir menosprezado, a autoestima dele vai começar a diminuir e ele não vai conseguir passar a acreditar ou continuar acreditando em si mesmo. Isso pode gerar um desconforto emocional ao ponto de levá-lo a se sentir triste, mais isolado, não querer interagir com outras pessoas. E para tudo isso ele precisa da sua ajuda. Entenda que nem sempre, como você é pai, mas não é psicólogo, não é psicanalista, não é um profissional da área, você apenas precisa identificar o momento certo de conversar com ele sobre isso. E se você, como nós dissemos no início da nossa conversa, da nossa reflexão, você olha para a terapia, olha para um psicólogo ou um psicanalista e entende que quem nos procura são pessoas que estão com algum tipo de fraqueza, porque não sabe se posicionar, porque não aprendeu, não cresceu como devia, não amadureceu, você está colocando na profissão ou no trabalho desses profissionais, no nosso trabalho, uma carga negativa, que não é válida. Porque a terapia, ela ajuda a pessoa a se autodescobrir. Ela vai trabalhar com os conteúdos que estão ali gerando desconforto, com as situações que não conseguem ser deixadas de lado, carregando apenas as lições inerentes a ela. E não esse conceito que já deveria ter ficado lá atrás, porque realmente esse conceito já aconteceu em sociedade, de que para fazer terapia você precisa não dar conta, não é, daquilo que lhe cabe, não é? Então não é fraqueza fazer uma terapia,
É exatamente a segurança de saber que você pode dar conta daquilo que está gerando desconforto em você, mas que para isso você precisa de uma orientação profissional, como qualquer outra orientação profissional. Então, não tenha medo de que outros pais olhem para você e julguem você porque você está levando seu filho para fazer uma terapia. Não tenha medo que algum membro da família, seja um irmão seu, seu pai, sua mãe, chegue para você e diga que você não pode levar seu filho para fazer uma terapia porque isso é coisa de louco. Até porque esse termo louco é um termo pejorativo. Não é verdade? Então é preciso que a gente entenda e se relacione melhor, não é? Com esses profissionais do comportamento humano que são totalmente treinados para ajudar você a se conduzir, não é? Para ajudar você a se autodescobrir. E se seu filho, ele apresenta alguma daquelas situações que nós já citamos, seria super interessante que você marcasse algumas sessões com o terapeuta. Esse terapeuta vai fazer com que seu filho possa entender uma série de conteúdos que estão acontecendo na vida dele, e isso vai permitir que ele se posicione de uma outra forma diante desses conteúdos, auxiliando você, papai e mamãe, no seu processo educativo. Então, se seu filho também apresenta uma tristeza, demonstra uma angústia e você percebe que ele está sofrendo, mas você tenta inúmeras vezes buscar ajudá-lo nesse sentido, fazer com que ele se abra com você e você não consegue, é mais um motivo de você procurar uma terapia. Porque ele pode não estar se sentindo confortável para conversar com você, que faz parte da família, talvez seja algo assim muito íntimo e ele tenha medo de lhe dizer para não lhe fazer sofrer. Então, ele se fecha, não é? Ele se fecha para a família, para os pais, se fecha para o mundo e você não pode permitir que isso realmente se instale no psiquismo do seu filho. Que ele vai gerar dor, vai gerar sofrimento, não é? E pode levá-lo a uma depressão. E a gente entende de forma errada que só deve fazer terapia quem está em depressão. Na verdade, a gente deveria fazer terapia para não entrar em depressão. É exatamente o contrário. A gente deveria procurar dar conta desses conteúdos antes que eles se instalem de uma forma a nos levar a ter que tomar uma medicação, porque a pessoa que está em depressão precisa ser conduzido nesse processo também. Então, teria que tomar uma medicação para equilibrar o quimismo cerebral, né? Rever aí essa questão das enzimas e procurar se posicionar melhor diante da vida. Então, o que a gente precisa fazer em relação aos nossos filhos é perceber antes que esse processo se instale. Uma outra situação que pode ser assim muito válida você passar a observar é quando o seu filho ele deixa de fazer algumas coisas que antes eram muito prazerosas para ele. E alguns pais se perdem nesse momento porque eles colocam isso na conta do amadurecimento. Então, não, meu filho não gosta mais de fazer isso porque ele amadureceu, porque ele cresceu. E nem sempre acontece dessa forma. Às vezes, o seu filho está apenas representando um papel para que você não perceba, não é? Que aquilo está gerando um desconforto nele. E muitas vezes, um grupo familiar que se reúne, digamos, com frequência. Seu filho amava, gostava demais de se relacionar com aqueles primos, com aqueles tios, e aí você percebe que você passa a convidá-lo a estar presente em alguns outros encontros e ele evita. Ele diz que não, arruma uma desculpa, né? Não, estou com dor de cabeça, não estou a fim de ir. Então, se antes essa reunião era saudável, ele se dava bem com todos eles, é preciso perceber se agora, quando seu filho já cresceu um pouco mais, ele não está sofrendo algum tipo de agressão verbal, algum tipo de abuso emocional, que esteja fazendo com que ele não queira mais fazer parte. Às vezes a gente pensa
que relações abusivas, elas só acontecem em relação a pessoas estranhas, com pessoas estranhas. Muitas vezes em família, em relação aos primos, a tios, a avós, seu filho pode estar sendo bombardeado com cobranças, pode estar sendo bombardeado com palavras pejorativas, com adjetivos, com rótulos desnecessários. E você, como está ali envolvida no encontro familiar, dando conta das suas próprias demandas, talvez você não esteja percebendo que ele está passando por essa situação. Isso também pode estar acontecendo em relação àquele grupo de amigos, que ele pode estar tentando fazer parte e toda vez que ele se aproxima, ele é adjetivado pejorativamente, não é? Ele é excluído através de palavras, de rótulos que não cabem. Mas seu filho pode não estar preparado para receber essa rejeição, não é? Ele pode não estar preparado para ser rotulado dessa forma. Então, tudo assim fica muito difícil na cabeça dele e ele não consegue dar conta dessas demandas. São muitas situações, ele dá conta de uma, de outra, mas ficam duas ali que ele não consegue dar conta. Então, ele vai começar a reagir. E se você não se sente seguro, papai, mamãe, para ajudá-lo a entender essas situações, porque alguns pais conseguem sim, no momento que o filho já está passando por essas vivências que são desconfortáveis emocionalmente, eles já conseguem ajudar o filho. E aí a situação cessa ali, seu filho segue confiante, e aí ele realmente está dando conta das demandas dele, e ele não sente vontade de fazer uma terapia, porque às vezes terapia também é uma escolha, não é? Então, ele consegue desabafar com você, consegue conversar com alguma outra pessoa, e isso tá tudo legal para ele, tranquilo. Mas quando você, papai e mamãe, não consegue sentir ou perceber essas alterações, elas vão se instalando sutilmente. E quando esse sutilmente demora um tempo longo, não se engane, ele gera muito sofrimento. E ele afeta diretamente o desenvolvimento socioemocional do seu filho. Porque a gente fala de inteligência emocional, mas é importante entender que os conceitos, não é? Eles vão evoluindo. Os pesquisadores, a ciência vai acreditando, né? Vai acrescentando aos conceitos novos conceitos a partir de estudos, de pesquisas. E a inteligência emocional, ela hoje é acrescida de outras situações, como a cognição socioemocional. Então, é preciso você entender que as nossas relações com o meio, as nossas relações sociais, elas, no cérebro, elas interferem com as nossas relações emocionais íntimas. Então, o que acontece fora, o que acontece dentro, interage. E a partir daí, a gente precisa saber lidar, não é? Porque é na vivência com o outro, é no contato com o outro que a gente vai se desenvolvendo emocionalmente. Então, se eu estou aqui isolado, eu acredito que vou me desenvolver emocionalmente apenas estudando, buscando conteúdos sobre o assunto, eu não vou crescer. É por isso que existe o fator social aí nesse processo. Então, a cognição socioemocional é nela que a gente precisa investir, no sentido de prestar atenção em como nós estamos interagindo com o mundo e como o mundo está trazendo conteúdos para nós. No nosso caso aqui, os nossos filhos. Então, se você, papai e mamãe, percebe que seu filho não consegue se relacionar bem, é importante que você, nesse momento também, se desfaça, não é, de conceitos errados, de preconceitos em relação à terapia e busque essa ajuda para que seu filho consiga se posicionar de uma forma mais tranquila. Às vezes, ele se mostra muito intolerante.
muito intolerante a tudo que o cerca e principalmente em família. Então, de uma forma errada, não é? Ele busca se posicionar contrário a isso e sofre a família. E quem é que vai poder ajudá-lo nesse sentido? É um profissional do comportamento humano, que vai estar ali conduzindo, vai fazer com que ele vivencie as situações e ele se escute, não é? Porque na psicanálise a gente entende que o terapeuta precisa fazer com que o paciente escute o que ele tem a dizer. Porque às vezes, como você não consegue dar conta do que está acontecendo, né, desse dinamismo das emoções dentro de si mesmo, você precisa externalizar, você precisa colocar para fora esses conteúdos. E se você não tem como fazer isso, vai chegar um momento que você vai explodir, não é? Vai estar tão cheio que você não vai conseguir se posicionar diante de ninguém. Então, é importante que você se escute, que você perceba tudo aquilo que você tem a dizer. E um profissional vai saber fazer essa condução de uma forma muito segura. E quando o papai e a mamãe não conseguem fazer essa ação de buscar junto ao filho aquilo que está acontecendo, como ele está encarando as situações que a vida está trazendo para ele, como ele está se desenvolvendo emocionalmente e socialmente, então é preciso entender que essa ajuda profissional não vai fazer de você um pai que não conseguiu educar. Não vai fazer de você um mau pai, digamos assim, não é? Às vezes a gente se cobra muito nessa postura de querer ser aquele que deu conta de tudo, aquele pai perfeito, aquele pai que conseguiu conduzir devidamente o próprio filho. E aí vão uma série de situações que você busca nas redes sociais conteúdos e você vai ver, vai perceber que os pais entre si, eles discordam, não é? Um concorda que deve dar pancada quando o filho se rebela, o outro diz que não precisa, um diz que recebeu pancada dos pais e não sofreu nenhuma questão negativa emocionalmente, que sobreviveu, não é? E que a pancada não deixou traumas. Outros dizem que receberam tanta pancada que não aguentavam mais a relação. E aí você vai vendo que, como são pessoas diferentes, elas vão receber cada um desses conteúdos de forma diferente. E assim vai acontecer com seu filho. E se você tem mais de um filho, você precisa fazer com que eles entendam que pode ser que ali naquele meio um apenas precise de uma terapia e que o outro não. E tudo bem. Esse meu tudo bem já é bem característico. Por quê? Porque às vezes a gente joga nas situações uma carga negativa tão grande que ela termina gerando desconforto, quando na verdade poderia ser encarado com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza, sem tanta coisa de dizer assim, ó, preto no branco, ó, se fizer terapia é assim, né? É porque não está bem, é porque é fraco, é porque não sabe lidar com as emoções. Não é assim. Não acontece assim. E a gente precisa desmistificar alguns conceitos e desmistificar também essa ideia negativa, não é? Que a terapia, que quem faz terapia carrega. Então hoje isso já cresceu muito e muitas pessoas já não sentem mais vergonha de dizer, olha, eu faço terapia. Porque a gente precisa, inclusive nós terapeutas, fazemos terapia. Você sabia disso? Nós precisamos fazer terapia também. A gente precisa se sentir no lugar do paciente também. A gente também precisa se trabalhar. E você, papai e mamãe, não apenas o seu filho, caso esse processo educativo esteja gerando muito desconforto emocional, você também precisa da terapia. Você pode fazer parte de uma terapia de grupo com outros pais. Porque às vezes a experiência de um pode servir para você. E aí essa troca é muito válida. Então existem vários cursos
várias terapias em grupo que você pode estar se inscrevendo, fazendo parte. Eu faço isso com alguns pais, não é? E é sempre muito válido a gente ver o crescimento desses pais. A gente vê como pode auxiliar dentro daquela conversa, daquela condução terapêutica, como a gente pode ajudar os pais a se sentirem mais seguros para atuarem junto aos filhos. Entendendo que às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente não apura o olhar. Quando a gente não apura o olhar, a gente pode ver aquilo que a gente já está condicionado a ver. E quando a gente está condicionado a uma situação, para sair dela é muito mais difícil. Por isso que a terapia ajuda. Entende? Quando a gente está envolvido no problema, às vezes a gente não consegue perceber a solução que está ali. Porque o óbvio é o que é mais difícil de ser visto. Lembra quando você ia fazer uma atividade, uma prova, e aí tinha uma questão, você estudou, mas tinha uma questão que ela estava tão fácil para você, que você terminou complicando, dizendo, não é possível que o meu professor colocou essa questão, essa não é uma questão de prova, porque ela é muito fácil. E aí você termina complicando tanto a questão, que era algo simples de resolver, você complicou e errou. Quando a gente se posiciona assim nas nossas relações interpessoais, acontece isso. Às vezes é só um lixinho, sabe? Um lixinho emocional, uma rugazinha que ficou ali, que é fácil ser trabalhada, é fácil ser tratada, e a gente faz dela, sabe aquela questão da tempestade no copo d'água? Então é mais ou menos assim. Os nossos achismos, não é? Eles fazem com que a gente interprete as situações de uma forma muito errada. Ou então eles fazem com que a gente coloque uma carga emocional infinitamente maior naquela situação que ela realmente representa. E o que é que consegue fazer com que isso não aconteça de uma forma muito intensa nas nossas relações entre pais e filhos? É exatamente essa ponte de entendimento. Quando a gente consegue realizar essa ponte, chegando ao coração dos filhos, conseguindo um diálogo sincero, não exigindo que o filho se apresente exatamente como a gente gostaria, porque quando ele percebe isso, ele faz um movimento contrário, ele se esconde de você. E aí eu lhe pergunto, hoje, nesse momento, se eu pedir para você abrir seu caderninho, não é? Eu falo muito nos cadernos terapêuticos. Então, se eu pedir para você abrir o seu caderninho terapêutico, parar um minuto para refletir e eu fizer a seguinte pergunta: você conhece o seu filho? Se você acredita que conhece o seu filho, escreve aí em poucas linhas quem é o seu filho para você. E aí eu vou pedir para você parar, esperar um tempo, alguns dias, e depois olhar a sua resposta, não é? Para ver se aquilo, durante esses dias que você procurou observar melhor seu filho, se aquele conceito, aquelas características, aqueles traços de personalidade que você escreveu quando eu lhe pedi para escrever, se eles realmente ainda são os mesmos. E eu vou mostrar a você que você pode estar totalmente enganado. Às vezes, os filhos, eles se escondem dos pais com medo dos julgamentos, com medo de serem repreendidos, com medo de serem castigados, não é? E é muito triste quando a gente percebe que uma criança ou um jovem está se desenvolvendo numa relação assim. Porque quem eles mais admiram e quem deveria ser o exemplo para eles está sendo um carrasco. Entende? E aqui eu não gostaria de, como em nenhuma outra fala minha, eu não gostaria de julgar você, papai e mamãe. Aqui eu apenas levanto possibilidades para que você possa se refletir, para que você possa se autoconhecer
assumindo esse papel de pai, de responsável, de mãe que superprotege ou mãe que não faz nada. Porque a gente precisa estar se autoavaliando. Na verdade, no final de cada dia, de uma forma leve, sem que isso seja algo assim para nos aprisionar, né? E a gente bater no peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa, não é? Mas de uma forma leve, a gente avaliar como foram os nossos contatos em relação com os nossos filhos durante aquele dia. E a gente precisa não ficar parado quando identifica alguma coisa que parece que não está muito bem. Quando a gente identifica ou escuta alguma frase dele que é uma frase mais acusatória, não é? Ou quando a gente se percebe sendo julgado pelo filho. Então entenda que na relação pai e filho existem inúmeros pormenores. E esses pormenores é que fazem a diferença no desenvolvimento socioemocional dos nossos filhos. Você precisa observá-lo não apenas em família. Você precisa observá-lo na relação deles em relação aos amigos. Então sente de vez em quando e pergunte, olha, como está esse seu amigo? Como está Paulo? Como está Márcia? Não é? Como é que vocês estão encarando esse momento que a gente está vivendo? Como foi o ano de vocês na escola? E eles conseguiram dar conta de tudo? Essas perguntas, elas precisam fazer parte do dia a dia, de uma forma muito leve, muito tranquila, para que seu filho não se sinta assim, questionado o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, para que você mostre a ele que você se preocupa. Não é? Nada, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas a gente precisa trabalhar as nossas relações perdendo esse medo de falar, de se posicionar. Todos deveriam ter o seu espaço, o seu direito, o seu tempo de se mostrar, de dizer o que sente, não é? De interpretar uma situação que as redes sociais, a mídia está apresentando, o noticiário, sem que a gente simplesmente rebata tudo que ele diz, não é? Ele precisa dar conta, não é, das situações conforme ele entende. E se você percebe que algo está muito distoante daquilo que a realidade realmente apresenta, você diz, filho, eu acho que você não está conseguindo perceber dessa forma. Entenda que existem esses condicionantes. E aí você vai conduzindo o processo. Mas papai e mamãe, eu peço a você aqui, deixe de lado esse medo, não é? Esses conceitos errados, engessados, fixados, de que procurar uma terapia é algo que vai demonstrar que seu filho ou você são fracassados diante da vida e diante das relações que vocês precisam ter, não é? Para poder crescerem e se desenvolverem, tanto você como pai, não é? Como responsável, quanto ele como filho, como ser humano diante da vida. Então, se aqui nós conseguimos gerar uma reflexão positiva, vai lá nos nossos canais, vai lá no YouTube, se inscreve, busque outros conteúdos, que nós temos inúmeros conteúdos para você lá. Indica para um amigo que nós vamos estar sempre aqui, gerando para você uma reflexão que temos a certeza que vai ser positiva para a sua relação em família e junto ao seu filho. Vamos juntos? Um grande abraço!